Quanto mais o tempo passa, mais o amor me faz crescer. Esse jeito de viver aqui, aprendendo tanto, tanto assim, foi que fez com que eu chegasse perto de você com amor, ó Jesus, amigo. Sou feliz em estar aqui. Queridos amigos, companheiros, mais uma vez aqui estamos com o programa Espírita Amor e Caridade, levando assim ao ar agora não só para a cidade de Teresópolis, mas extensivo também a nossas cidades serranas vizinhas, São José do Vale do Rio Preto, Petrópolis, Friburgo e outras cidades também, não é? E que estão aí conectadas com a Speed Fiber. Agora, então, mais uma vez aqui, nós trazemos um tema para a nossa reflexão. Nesses dias modernos, né, de correria em que nós vivemos, para fazermos uma reflexão. E o nosso convidado de hoje já esteve conosco no nosso programa Espírita, e é mais um prazer e uma alegria para nós recebermos aqui o nosso companheiro Márlio Lanha, lá do Rio de Janeiro. Ele é meio cidadão carioca e teresopolitano. Ele tem aqui também uma moradia, volta e meia, quando ele tem lá uma oportunidade, ele dá uma escapada, né? Sobe a serra para aproveitar aqui esse nosso clima. Então, é com muita alegria que recebemos ele aqui mais uma vez no nosso programa. Ele está sempre aqui fazendo as palestras lá na nossa instituição. E hoje um tema atualíssimo, né? A ansiedade causa aí de muitos distúrbios, de muitas situações complicadíssimas, né? Hoje, pelo estudo da psique humana, agora vamos buscar entender na visão espírita, né? E também soluções, de uma certa maneira, colocada aqui, para que a gente não entre nesse estado, podemos dizer assim, de irritabilidade, né? de afrouxamento da nossa fé. Nós veremos aí que tem muita coisa ligada também nesse sentido. E hoje é o nosso companheiro que irá desenvolver aí, não é? Esse tema, e aqueles que quiserem enviar pergunta, nós podem enviar pelo chat, né? Temos aí pelo nosso WhatsApp, que depois responderemos aí as dúvidas e as questões. Então, para darmos início assim, ao nosso programa de hoje, como sempre, lemos uma página da obra Minuto de Sabedoria, do professor Carlos Torres Pastorino, e aqui nos coube hoje a de número 168. Não se desespere diante das dificuldades. Colhemos aquilo que plantamos. Somos escravos do ontem, mas somos donos de nosso amanhã. Se construiu um presente doloroso, fique alerta para construir um futuro alegre, saudável, no qual possamos colher os frutos do amor e da felicidade sem limites. Faça o bem de todas as formas para preparar um futuro melhor. Então, é a nossa mensagem inicial, assim. E agora eu convido a todos os nossos irmãos, companheiros, que estejam sintonizados conosco nesse momento de estudo, na realidade, que sempre realizamos aqui, evocando sempre a figura meiga do nosso Rabi da Galileia. Jesus é esse sol espiritual que aqui brilhou no firmamento desde o princípio deste nosso orbe. E assim, hoje como ontem, continua a nos convidar a buscarmos, através do seu evangelho, o aprendizado na prática para o nosso melhoramento moral. E assim é sob as bênçãos dele, sob as bênçãos desses amigos espirituais e sob as bênçãos do nosso Criador, é que vamos dar, assim por iniciado, o nosso programa de hoje.
Que assim seja, graças a Deus. Então, meu amigo Márlio, na realidade, hoje, esse ano, nós expandimos aí, né, a Spied Fiber comprou a RCA e expandiu, então, a nossa imagem aqui para as cidades todas serranas, Petrópolis, Friburgo, São José do Vale do Rio Preto, né? Então, nosso programa, agora em maio, ele fez 9 anos também no ar, pela televisão. E depois da pandemia, vindo a pandemia, nós estendemos aí para as redes sociais, pelo YouTube, pelo Facebook, pelo Instagram. E muitas pessoas, pelo menos foi aí o comentário do nosso diretor da TV, muitas pessoas novas estão acessando o nosso programa. Muitos são espíritas, outros não, né? Dessas cidades que não chegava aí o nosso programa. Então, eu preparei um texto e tenho lido para as pessoas que não estão familiarizadas com a doutrina espírita, para que tenham uma ideia do que trata a doutrina espírita, antes de adentrarmos propriamente no nosso tema de hoje, um tema relevante para os nossos dias atuais, como eu já falei, não é? Que é a ansiedade. Bom, vamos lá. O Espiritismo foi codificado na França pelo acadêmico Allan Kardec no século XIX. O Espiritismo está afincado nos ensinos de Jesus Cristo, na chamada Terceira Revelação. É uma doutrina sem ritos nem dogmas. Não prescreve a infalibilidade nem hierarquia entre os seus membros. A doutrina espírita é uma filosofia de bem viver. Seus fundamentos estão alicerçados na ciência, na filosofia e na religião. Acolhe o conhecimento e o progresso, valorizando o comportamento social e moral, na unidade indissolúvel entre corpo e espírito. Preconiza o cuidar de si, na mesma dependência do cuidar do outro, e que a nossa máxima é que fora da caridade não há salvação. Assim, meus amigos, é o que trata basicamente, né? Claro, para que se tenha uma ideia, aqueles irmãos nossos que estejam aí acessando o nosso programa pela primeira vez. E agora, já passando a palavra ao nosso companheiro, sobre o tema de hoje, ansiedade. Márlio, é com você. Obrigado. Uma boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe a tarefa. É importante estar juntos nesse momento. E quanto mais pessoas nós alcançarmos com a divulgação da doutrina espírita, que é a maior caridade que nós podemos fazer, é divulgar a doutrina espírita. É ela chegar ao máximo de pessoas possível. Nós não somos proselitistas, mas essa informação ela é fundamental do que a doutrina espírita nos traz. E por que ela é fundamental? Porque e é um tema que eu sou extremamente recorrente nas minhas palestras, Juarez sabe disso, eu sempre falo de escolha. Eu gosto muito de falar de escolha. Toda vez que a gente... E é a única coisa que a gente é obrigado a fazer na vida, diga-se de passagem. Até quando a gente não está escolhendo não escolher. Toda escolha, ela implica num conjunto de renúncias e num conjunto de consequências. Mesmo quando eu transfiro o direito de escolha para alguém, uma coisa simples. Você vai num restaurante e aí a pessoa... escolhe para mim a comida. Você transferiu o teu direito de escolha, mas não transfere a consequência. As consequências são sempre nossas. Gostar ou não gostar da comida, se ela vai fazer mal, se é uma comida que você não gosta, é a consequência de você ter feito uma escolha, mesmo que tenha transferido. Como toda escolha tem consequências, se nós tivermos um parâmetro para saber qual é a melhor escolha, talvez fosse algo interessante para nós estudarmos. Porque alguns estudos na área da psicologia sugerem, claro que não existem números exatos nesses estudos, que
Nós aproximadamente fazemos de 30 a 40 mil escolhas por dia. O número parece absurdo, mas são pequenas escolhas do dia a dia. Por exemplo, você está assistindo a esse programa, é uma escolha. E talvez a cadeira ou o local da sala que você está assistindo é outra escolha. E com quem você está assistindo são outras escolhas. E não gosto de assistir, isso também é outra escolha. Então, nós fazemos muitas escolhas. E, curiosamente, cerca de 85% dessas escolhas são feitas de forma inconsciente, tipo no piloto automático. A gente não pensa, faz. Vou dar um exemplo assim. Gritante, está dirigindo no trânsito, toma uma fechada, instantaneamente você vai lá e devolve a fechada. Nem pensa nas consequências, e ali está o maluco. Agora, recentemente, aí, o sujeito atirou no carro do outro. Uma coisa de doido, uma pessoa desequilibrada, mas você toma uma fechada, não leva o desaforo para casa, eu dou outra fechada. E é uma escolha. Você podia não dar uma fechada, podia deixar seguir. Então, muitas, 85% sugerem esses estudos, que as nossas escolhas são de forma inconsciente, mas sempre tem consequências. Se nós tivéssemos um padrão para fazer escolhas, talvez a gente eliminasse um bom conjunto de opções que não mais nos interessam. E nós temos esse padrão, nós temos esse modelo. Kardec perguntou isso aos espíritos. Nós temos lá na codificação, no Livro dos Espíritos, a questão 625. Existe um modelo de perfeição de escolha, perfeição moral? E a resposta dos Espíritos foram duas palavras: vide Jesus. Então, Jesus é o nosso modelo de escolhas, nosso modelo de perfeição moral. Moral, dentro da definição da doutrina espírita, é a regra de fazer, de nos ajudar a fazer as melhores escolhas. Então, por isso nós estudamos doutrina espírita, por isso nós temos nas nossas instituições, as nossas reuniões, não são reuniões ritualísticas, respeitando todas e qualquer outra religião, forma de pensar, filosofias. Nossas reuniões são reuniões de estudo, porque através do estudo nós ganhamos conhecimento, através do conhecimento aprimoramos nossas escolhas. Nós vivemos uma época de coisas acontecendo com muitíssima velocidade. Essa época digital está trazendo inúmeros problemas, principalmente para a juventude, mas também para nós, pessoas mais maduras ou bem mais maduras. Tá? É um ritmo frenético. Isso desencadeia um fenômeno chamado ansiedade, porque nós não damos conta. Nosso pensamento fica extremamente acelerado se a gente não tomar cuidado. Há um psiquiatra, que eu gosto muito dele, Dr. Augusto Cury, que ele chama de síndrome do pensamento acelerado, porque a gente não dá conta da quantidade de informações que nos chegam. Eu sou de uma geração da metade do século passado. Na cidade que eu morei, não nasci lá, mas na cidade que eu morei, chamada Cambuquira, as coisas aconteciam muito devagar. O jornal levava 3 dias para chegar. As notícias chegavam pelo rádio. As notícias chegavam pelo rádio, era o Repórter Esso, que meu avô ouvia. E era um programa talvez de meia hora, não sei. Ali se sabia o que estava acontecendo no mundo. Hoje é instantâneo. E por vários canais. E temos aí as fake news, você não sabe nem o que é verdade, você não acredita em mais nada. Pode ser uma televisão, pode ser um canal de televisão famoso, cheio de audiência, e a gente não acredita. Porque tem tanta informação contraditória, a gente fica no meio de um tiroteio. Isso gera um fenômeno chamado ansiedade. É o mal do século. Junto com depressão. É o mal do século. E depois da pandemia, a coisa piorou. Piorou tanto que estima-se que só no Brasil 60% das pessoas sofrem de algum tipo de transtorno de ansiedade. Mais de 60% das pessoas tomam remédio para dormir, inclusive jovens, porque não conseguem ter um sono reparador. E isso é uma doença. No fundo, isso é uma doença. Se eu preciso tomar um remédio para dormir,
eu estou com algum problema. Porque é no sono que eu reparo as minhas energias. É no sono que nós, espíritas, sabemos que é o corpo que dorme, mas o espírito ele tem atividades. E aí não vamos entrar nesses detalhes, porque seria estender demais o nosso assunto. E se eu tenho um sono químico, eu tenho uma complicação no meu descanso e também no meu desprendimento para as atividades que, em espírito, nós nunca paramos de fazer. Então, o sono químico ele pode, sim, resolver. Remédio, e eu não sou médico, não posso nem receitar nem tirar remédio. Tá? Seria uma irresponsabilidade. Mas remédio é para tirar da crise. Remédios de uso contínuo são para doenças contínuas, tipo um diabetes, tipo uma pressão alta. Então, esses são remédios controladores. Então, são remédios de uso contínuo. Ansiedade, tomando remédio, é se viciar, vira-se um dependente químico. E o que vem a ser ansiedade? Tá? Por definição, é uma resposta emocional natural do corpo a situações de estresse ou perigo iminente. Ansiedade todos nós temos. Em qualquer situação de estresse, gera uma ansiedade. O grande problema da ansiedade é a ansiedade nos ter. Ter ansiedade é normal. A ansiedade de nos ter controle sobre nós é que é o complicado. O que é uma situação de estresse normal? Por exemplo, vai fazer uma entrevista de emprego. É uma situação de estresse, uma certa tensão. Vai fazer uma cirurgia. É uma situação de tensão. É uma situação de estresse. Ter ansiedade disso é absolutamente normal, porque, afinal de contas, nós não somos uma pedra de gelo. Vai fazer uma viagem. É uma situação que muitas pessoas ficam tensas. Não gosta de entrar em avião, fica tenso. Fica naquele tubo de aço, preso ali dentro. Para muita gente fica tenso. Eu, pessoalmente, não gosto. Mas não tem problema nenhum em viajar. Eu não vou deixar de viajar porque eu não gosto. Mas eu, pessoalmente, não gosto de ficar preso dentro de um tubo de aço numa altura absurda. Não me é uma sensação agradável. Mas não quer dizer que isso vai me desequilibrar. Mas para muitas pessoas desequilibra. Pessoas têm que tomar remédio. Às vezes entram alcoolizadas no avião para disfarçar a tensão nervosa, que é a ansiedade. E quando se entra nesse estado, aí sim, nós estamos criando estados patológicos de ansiedade. Aí vem palpitação, vem sudorese, vem tremor, tontura, dificuldade para respirar, tensão muscular, problemas digestivos, uma preocupação constante, um medo irracional, sensação de inquietação. Eu escrevi isso aqui só para não esquecer nenhum. Irritabilidade, dificuldade de concentração, ou seja, baixa a qualidade de vida. Nós começamos a ter um problema de qualidade. E a imunidade também, né, Mário? E baixa a imunidade, aonde as doenças... E baixa a imunidade. Mas com toda certeza, porque afeta a química do cérebro, a primeira coisa que acontece é baixa da imunidade. É a primeira coisa. E aí nós ficamos vulneráveis a esses vírus e seja lá mais que nome tem, esses germes todos que nós estamos inseridos. E nosso organismo tem defesas. O que aconteceu na pandemia? Medo. Muita gente teve medo. E a mídia não ajudou em nada. E hoje a gente está vendo que houve um enorme exagero. Mas não vamos entrar nessas questões, o interesse de quem, mas houve um enorme exagero. Não havia necessidade daquilo tudo. Havia necessidade de precauções, mas não necessidade daquilo tudo. O que colocou muita gente em pânico. Tão em pânico que a maioria que entrou em pânico ficou vulnerável, porque era um vírus. Se baixou a imunidade, baixou também a resistência a qualquer tipo de vírus. Até hoje nós vemos pessoas que têm pânico. Escuta um espirro, tem uma crise. Sente uma coriza, já corre para o médico. Isso é o resultado da ansiedade. Então, hoje, existem ansiedades leves, moderadas, e existem transtornos crônicos.
Esses, sim, precisam de médico, com certeza. Quando a coisa é crônica, quando a coisa ela mexe com a qualidade de vida muito, realmente você precisa de médico. Mas, fora isso, a gente tem recursos. E a doutrina espírita, ela tem mais recursos. Por quê? Porque a medicina tradicional, de uma forma geral, não leva em consideração o espiritual. Nós somos um ser trino, na realidade, nas nossas reações. Nós temos o corpo, e o corpo interfere, então ele é físico, nós temos questões físicas que podem gerar ansiedade, muitas vezes até genéticas, que predispõem à ansiedade. Nós temos a questão psicológica, o nosso emocional, e nós temos a questão espiritual. Nós temos as conexões espirituais. Então, nós nunca andamos sozinhos. Isso é importante lembrar. A doutrina espírita nos fala que nosso pensamento é energia e ele conecta. Ele conecta com as faixas energéticas compatíveis com os nossos pensamentos. Então, se nós estamos ansiosos, ou depressivos, ou muito tristes, nós conectamos com faixas vibratórias de tristeza, de ansiedade, de depressão, e isso multiplica. Então, procurar ter defesas com relação a isso é importantíssimo. Eu acho que... Como explica isso? Claro que existe uma explicação, e não cabe agora, no nosso tempo, essa explicação, mas eu posso dizer para você o seguinte: conhece aquela pessoa chamada Seca Pimenteira? Que entra em casa e, de repente, afeta até as plantas? Já entrou em ambiente que você sente que o ambiente está carregado? Está pesado? Vibração. Conexões. A gente emite, a gente recebe. Quando a gente tem uma vibração melhorzinha, quando entra num ambiente carregado, sente na hora. Isso aqui está carregado. É visível. Quando você entra numa casa religiosa, não importa a tua crença. Nós somos espíritas, mas o programa é espírita, não falamos de espiritismo, obviamente, mas não importa a tua crença. Quando você entra no teu templo, como você se sente, de uma forma geral? Bem melhor do que na rua. Porque é uma casa de oração. Não importa se você ora de um jeito, ora de outro, é uma casa de oração. Jesus é um só. Jesus não é exclusivo. Então, ele é um só. Deus é um só. Não tem exclusividade. Não existe filho único de Deus. E o resto é filho de quem? Então, nós somos todos filhos de Deus. Então, quando você entra numa casa de oração, você sente uma vibração diferente. Mas com toda certeza. Não tem a menor dúvida disso. Eu vou para a igreja, vou rezar o meu terço, ou eu vou lá para o meu templo lá e vou fazer uma prece, ou eu vou lá para o meu centro espírita, vou tomar um passe. Você vai buscar o quê? Energia. Energia que contrabalance a energia do dia a dia. E quando você entra no templo, você sente uma diferença vibratória. Então, profilaxia para a ansiedade. O que a doutrina espírita nos oferece? Está lá no Evangelho. De cara, Jesus. Sermão da Montanha. Não te preocupes com o dia de amanhã. A cada dia o seu mal. É ali, de cara. Vamos pensar que Jesus falava uma língua muito rústica, que era o aramaico, que era da região dele, lá da Galileia. O aramaico, num país que falava hebraico, eu gosto de pensar dessa forma, numa situação em que Israel estava dominada pelo Império Romano, que falava latim, e a língua comercial da época era grego. Era uma salada. Os primeiros textos que nós temos de Jesus, porque Jesus não deixou nada escrito, nem os apóstolos, os textos foram escritos muito tempo depois da morte de Jesus. São textos que nós não temos os originais. E os primeiros manuscritos que nós temos com relação aos textos sagrados são do século II, fragmentos em grego, que
que depois passaram para o latim. Então, quando Jesus fala a cada dia o seu mal, pode ser, e na minha interpretação, a cada dia o seu desafio. Foca no dia de hoje. E quando a gente foca no dia de hoje, o passado é apenas uma experiência. E o futuro é uma probabilidade, mas que não aconteceu. Quando a gente não está focado no dia de hoje, a gente entra numa coisa chamada preocupação, quando fica preocupado com o dia de amanhã. Preocupação significa o quê? Estar ocupado previamente com algo que ainda não aconteceu. Você não sabe se vai acontecer. E se acontecer, muito provavelmente não vai ser na intensidade que você está pensando. Então, foca no que você está fazendo agora. Quer dizer que eu não vou me preocupar com o dia de amanhã? Não é isso. Preocupar, não. Ser previdente, sim. É diferente. Previdência e preocupação são coisas diferentes. O que é ser previdente? Você recebe o teu salário. Você ganha 1.000 por mês. Supondo. Fazer conta exata. Esses 1.000 tem que durar 30 dias, até o próximo pagamento. Então, você tem que ser previdente no gasto. Agora, se você pega os 1.000 e gasta no primeiro dia, você vai passar dificuldade. Aí você foi imprevidente. Então, há uma coisa, outra coisa, já dizia o conselheiro Acácio. A preocupação é ficar preocupado com eventos que ainda não aconteceram. Existem pessoas, como eu falei do avião, que se destrambelham quando sabem que vão ter que viajar de avião. Elas estão preocupadas. O que Jesus diz? A cada dia, o seu desafio. Foca no dia de hoje. E não abre o foco. Porque hoje, com o celular, com as telas, nós estamos abrindo muito foco. Então, é muito comum a pessoa estar trabalhando com o celular do lado. O meu está aqui, mas está no silencioso. Até porque eu estou em casa hoje, agora não estou mais em momento de trabalho. Mas o meu está aqui, está no silencioso. Porque entram mensagens, entra várias coisas, e a pessoa para e vai ver o celular. Pessoas andam dirigindo hoje com o celular, o que é um absurdo, o que é de uma irresponsabilidade. Eu fico agoniado quando eu vejo isso. A pessoa está com o celular e está dirigindo. Até mesmo o motorista do Uber, ele bota lá, preso, para poder seguir o caminho, mas não ficar respondendo no WhatsApp. E eu vejo isso no trânsito. Eu moro no Rio de Janeiro. Não sei como é que está Teresópolis. Eu vou, não sei como é que está a região serrana. É mais tranquila, sem dúvida nenhuma, é mais tranquila. Mas é mais tranquila porque tem menos gente. Não porque as pessoas fazem coisas diferentes. É porque tem menos gente. Talvez seja menos estressante. Apesar que o Teresópolis, enquanto, é um trânsito também bem chatinho. Tá? Mas, de qualquer forma, não se compara já com o Rio de Janeiro. tumultuado. A vida aqui é uma tensão permanente. Se nós não tomarmos cuidado, a gente absorve. E absorver isso gera ansiedade. Então, a gente vai falar Mário, nós vamos agora... Vamos agora para o nosso primeiro intervalo. Ô, Walter, vamos lá, então, para o nosso primeiro intervalo. Retornamos. Restaurante Tempero da Serra Self-Service. Cardápio variado todos os dias. Massas nas quartas, quintas e sábados feijoada e nas sextas peixe. E ainda salada com produtos do dia. E aquela sobremesa. Deguste em espaço amplo e aconchegante. Ou monte a sua quentinha especial para a viagem. Venha e traga sua família. Rua José do Patrocínio, 322, no Perpétuo. Restaurante Tempero da Serra. A Sociedade Espírita Amor e Caridade é uma instituição cristã, sem fins lucrativos, que tem como missão contribuir para a formação de uma sociedade mais justa, fraterna e humana, através do estudo do Evangelho de Jesus, à luz da doutrina espírita, com estudos e palestras em dias e horários diversos, aulas de evangelização para crianças, jovens e adultos,
venha nos fazer uma visita e conhecer o nosso trabalho. Mercado Teresópolis. Rede Que Barato no Perpétuo. Aqui tem qualidade e melhor preço. Perfumaria, material de limpeza, frios e açougue completo. Frutas, legumes e hortaliças selecionados, padaria e lanchonete com pães e bolos diversos. Compre na loja ou pelo Disque Entregas. Venha e comprove. Mercado Teresópolis. Assim, queridos amigos, retornando ao nosso programa, agora para o segundo bloco do programa, aqui nós anotamos também, né, toda a fala do nosso companheiro, aí pontuando esse momento de estresse que passa toda a humanidade de uma certa maneira. Então, vivemos esses tempos em que, apesar de, conforme ele comentou, de toda a informatização e outros meios que estão aí para auxiliar-nos, encontramos-nos cada vez mais tensos, apressados, correndo contra o tempo, essa correria que ele falou, principalmente lá na cidade do Rio de Janeiro, né? Cidade mais do interior, apesar que já Teresópolis também está numa correria tremenda. Então, a gente corre para vencer as 24 horas do dia, e cada vez é mais penoso. Em consequência, grande número de situações que exigem nossa atenção. E nessa época de imediatista, o problema é esse, pessoas estão nessa correria, enveredamos a vida fora, tentando resolver o maior número de questões possível, sempre correndo contra o ponteiro do relógio. Então, assim, queridos irmãos, a ansiedade tornou-se tamanha que a solução de nossos problemas sempre deveria ser para ontem. Ele citou Jesus aí muito bem, porque Jesus já nos advertiu em relação à ansiedade. Ele trouxe esse texto, aí, capítulo 6 de Mateus, que ele, antes dele falar, eu vou até ler para ele aqui, né, corroborando aqui com essa passagem que Jesus nos adverte, para viver um dia de cada vez, a cada dia tem a sua aflição. Ele começa lá no item 20, no versículo 25. Peguei o evangelho aqui, ó. Ele diz para nós: portanto vos digo, não andeis cuidado da vossa vida, que comereis, nem para o vosso corpo que vestireis. Não é mais a alma que é a comida e o corpo mais que o vestido? No 26, olhai para as aves do céu. Não temos nem tempo para olhar. A correria é tão grande que não semeiam, nem cegam, nem fazem provimento nos celeiros, e contudo vosso Pai Celestial as sustenta. Porventura não sois vós mais do que elas? No 27, e qual de vós, discorrendo, pode acrescentar um côvado à sua estatura? Aí vamos, é uma sequência. E por que andais vós solícitos pelo vestido? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Digo-vos mais, que nem Salomão em toda a sua glória se cobriu jamais com um deles. Pois se ao feno do campo, que hoje é, e amanhã é lançado ao forno, no forno, Deus veste assim, quanto mais vós, homens de pouca fé. Não, pois assim vos aflijais, pois dizendo, que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos cobriremos? Porque os gentios é que cansam por estas coisas, porquanto vosso Pai sabe que tendes necessidade de todas elas. Aí ele complementa: buscai, pois, primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. E assim, como disse o nosso companheiro, lá no versículo 34 do capítulo 6, e assim encerrando, não andeis inquietos pelo dia de amanhã, é o que o nosso companheiro trouxe, porque o dia de amanhã a si mesmo trará o seu cuidado. Ao dia basta a sua própria aflição.
Ele falou muito bem sobre a preocupação. O sujeito já sofre antecipado, né? Então, ele está nessa correria e ele não tem tempo. Você falou nos templos, Mário, nos templos que estão aí, religiosos, todo segmento. As pessoas, às vezes, não têm tempo nem de orar, nem de parar um pouquinho, fazer um silêncio interior e refletir. Porque, aliás, essa correria, estamos correndo para onde, afinal? Vamos lá, fala para nós aí. E aí, agora, vamos aqui nas propostas que a doutrina espírita nos oferece, que não são novas e que podem nos ajudar no controle da ansiedade. Eu só quero lembrar uma coisa que é extremamente importante. O excesso de uso de telas, e aí não tem nada a ver com doutrina espírita, o excesso de uso de telas, já reparou que o celular, a televisão, o computador, o laptop, tem uma luminosidade para o azul. O azul, no animal que nós somos, lá na nossa base do nosso cérebro, a parte do cérebro mais primitivo, que é a reptiliana, que nós dividimos com todos os animais da criação. Nosso cérebro ele é dividido com os animais, ele é uma evolução permanente. No nosso cérebro, ou seja, no animal, ele entende azul, dia, escuro, noite. Então, a produção de 2 hormônios diferentes. À noite, produção de melatonina pela nossa a epífise. E de dia, o cortisol. Cortisol é o hormônio de estar esperto. A melatonina é o hormônio do relaxamento. Quando nós ficamos excessivamente expostos às luzes, e as luzes são hoje cada vez mais puxando para o azul, o nosso organismo entende que é dia. A pessoa leva o celular para o quarto, a pessoa fica no celular na cama. Isso complica o sono, porque não há relaxamento. Para o nosso cérebro, aquele azul é dia. Não há produção de melatonina, só de cortisol. Quer ficar esperto. Aí você desliga o celular e quer dormir. Desculpe, vai ter dificuldade. Muita. Sugiro. 1 hora e meia antes, nada de tela azul. Tem pessoas que têm televisão no quarto. Eu não tenho. A televisão no quarto, o que é? Azul. Significa, para o cérebro, produção de cortisol, em vez de melatonina, que é no escuro e que vai facilitar o sono. Quer dormir melhor? Sai das telas com uma boa antecedência. Tá? Com quase toda certeza você vai dormir melhor. Tá? Mas vamos lá, o que a doutrina espírita nos fala? A busca permanente do autoconhecimento e da reforma íntima. O que é isso? É a avaliação dos nossos valores, meio redundante. É sempre estar questionando por que eu estou fazendo essa escolha? O que está me levando a tender para esse tipo de comportamento? É começar a fazer uma reforma de valores. Quais são os valores que me interessam? Então, Jesus tem uma proposta de valores. Seja misericordioso, seja manso, seja pacífico, perdoe. Não traz essa energia para dentro de você ruim. As pessoas às vezes falam, o fulano não merece o meu perdão, mas ele pode não merecer o teu perdão. Com quase toda certeza, não deve merecer mesmo, se é que ele fez alguma coisa ruim. Quem merece o perdão é você. Se perdoa a pessoa. Porque o perdão desliga. O ódio, o rancor, liga, conecta. Você já viu que podem ter acontecido eventos na tua vida há 10, 15 anos atrás, quando você lembra, se sente mal? Porque você não trabalhou isso. Trabalha isso, trabalha o perdão, trabalha a reformulação de valores, trabalha a pacificação interna. Procura fazer essa visão interna. Por que isso é tão importante para mim? Por que eu estou me desequilibrando por uma coisa destas?
Questione-se, questione o seu sistema de crenças e valores. Questione os seus pensamentos. Muitas vezes nós temos pensamentos disfuncionais. Os pensamentos disfuncionais geram, dentro do nosso cérebro, estados emocionais compatíveis com a qualidade dos pensamentos. E, às vezes, são pensamentos absolutamente absurdos. Absurdos. Então, olha para os teus pensamentos, questiona o valor dos teus pensamentos. Não vai dar certo? Por que não vai dar certo? Você vai fazer uma entrevista não vai dar certo. Mas por que não vai dar certo? Ainda nem fiz. Eu estou preparado? Ótimo. Eu não estou preparado? E realmente a chance de dar certo é pequena. Aliás, nem vai dar. Mas se eu me preparei para um concurso, se eu me preparei para uma entrevista, por que não vai dar certo? Se eu vou fazer uma viagem de avião, por que o avião vai cair? Olha a dificuldade. É muito mais provável que ele não caia. Mas é muito mais provável. Mais provável você ser atropelado na rua ou acontecer alguma coisa na minha casa do que num acidente de avião. Então, questiona teus pensamentos. E a doutrina espírita nos ajuda nisso. Porque ela nos oferece base para a gente pensar como um espírito imortal, não como um ser carnal. Em que isso me ajuda na minha vida espiritual? Em que isso agrega valor na minha vida espiritual? Meditação e prece. Prece não é ficar rezando o tempo todo. Todo ato no bem, ele é uma prece. Todo pensamento superior aos nossos pensamentos normais, ele é uma prece. Prece. Ore. Ore de manhã. Comece o dia de manhã. Claro, desculpe a redundância. Comece o dia com uma pequena prece. Beba água assim que você acordar. Beba água. E por que eu estou falando para você beber água? Por uma razão muito simples. Nosso corpo é 70% de água, mais ou menos. É um pouco mais. E durante a noite a gente desidrata. Normalmente, até quando está mais velho, vai ao banheiro umas 3 ou 4 vezes à noite. Tá? Então, você desidrata. Quando acorda, está desidratado. Não desidratado, andando no deserto, mas está desidratado. Então, o nosso funcionamento, nosso corpo é água, nosso cérebro está dentro de uma base aquosa, química, os neurônios se comunicam dentro de uma base aquosa. Beba água, se reidrate. Se reidrate, já melhora. Bebe um copo d'água, faz uma pequena prece. Quer fazer uma coisa legal? Puxa o lençol da cama, não deixe desarrumado, porque você olha para o teu quarto mais arrumado. Parece coisa simples, mas é. Puxa o lençol da cama. Não deixe aquele quarto bagunçado, porque quando você olha para aquele quarto bagunçado, a tua cabeça também fica bagunçada. Arruma por fora, porque arruma por dentro. Ora, peça. Jesus disse, peça. Mas peça aquilo que você precisa, não aquilo que você quer. É diferente. Peça proteção para o teu dia. Peça discernimento para as tuas escolhas. Vai ao centro, estuda a doutrina espírita. Ela nos vai ensinar muitas coisas que vai nos ajudar no processo de autoconhecimento. Vai nos ajudar no processo de reflexão de valores. As leis morais vão nos falar que, se nós vivemos numa sociedade, nós temos que trabalhar dentro dessa sociedade, nós temos liberdade relativa dentro dessa sociedade, mas tudo isso é para reger as escolhas do espírito, visando o espírito imortal que nós somos, e não só apenas o ser carnal. Claro que nós temos necessidades materiais, mas olha para as tuas necessidades materiais. Vê se elas estão satisfeitas, ou se você está querendo mais do que você precisa. Apenas juntar. Isso gera ansiedade. Não quer dizer que você não vai evoluir, não quer dizer que você não vai pensar em melhorar. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é: pensa como espírito imortal. Pensa como ser espiritual que você é temporariamente no corpo de carne. Muda o foco. Abre a tua visão espiritual. Uma outra forma fantástica. Vai em direção ao teu próximo. Se envolva na tua instituição, seja ela qual for, nos trabalhos voluntários, nos trabalhos de caridade. Se envolva.
Vá em direção a quem sofre, mais do que você, provavelmente. Vá em direção ao carente. Ah, eu não vou sozinho. Todas as instituições religiosas têm obras sociais. Todas. Até onde eu sei, todas têm obras sociais. Se envolva nisso, em trabalhos voluntários. Isso vai te ajudar a olhar para a dor do outro e, às vezes, comparar com a tua dor e ver, poxa, eu não estou sofrendo tanto assim. Eu não estou sofrendo. O que eu estou passando, se fosse o que aquela pessoa está passando, eu ia me sentir muito pior. A parte de tomar, aí nós estamos falando de doutrina espírita, dos passes. Frequente a tua instituição, tome passes, faça o tratamento espiritual, relaxe mais, medite, faça exercícios de relaxamento, faça exercícios físicos, contato com a natureza, ainda mais estou falando aqui para uma região que tem uma natureza linda. Tá? Aqui no Rio é mais complicado. Eu moro em subúrbio, eu não moro perto da praia. Às vezes eu falo com meus clientes, que moram de frente para a praia, vai andar na praia. Vai andar na praia de manhã cedo, vai pegar aquela energia do mar, vai andar descalço na areia, vai para a mata. Não sei se saiu, deu um pane aqui. Vai olhar para a natureza, vai olhar para a mata. Quando eu estou em Teresópolis, eu costumo caminhar lá no parque. Agora até diminui um pouco, porque tem uma subida forte e o joelho já está reclamando bastante. Mas eu vou caminhar lá pelo 40 Casas, que tem ali, perto do horto, umas árvores. Nossa, é tão bom aquilo. É tão bom aquilo. Eu caminho aqui no Rio, numa praça que é arborizada, mas é uma praça de subúrbio. Então, tem gente pra caramba. E quando você vai lá para o metrô, a praça do metrô aqui, tá? Quando você vai lá para o 40 Casas, que é uma rua, ali perto do horto de Teresópolis, tem aquelas árvores que fecham aquelas copas, passa ali, tem uma pontezinha em cima do rio. Nossa, a energia da mata, a energia do mar, isso nos fortalece, isso nos acalma, isso nos tranquiliza. Tome os passes no centro, faça o tratamento espiritual, se for o caso. Pensa mais no outro do que em você. Olha para a dor dos outros. Tira o foco. Da Gabriela, que tem cada um de nós. Eu nasci assim, eu vivi assim, eu vou morrer assim. Esquece isso. Você é um ser divino. Nós somos seres divinos. Nós fomos criados para o amor. Nós fomos criados por bem. São as nossas escolhas, os caminhos que nós desviamos, que às vezes nos geram esses estados que são desconfortáveis. E, graças a Deus, são desconfortáveis. Porque aí a gente vai procurar ajuda. Aí a gente vai procurar melhorar isso. E não existe terapia melhor e maior do que o Evangelho do Senhor Jesus. E a Casa Espírita, olha aí, ó. outro tempo, estuda o Evangelho. Né? Mário, você está muito bom aí. O antídoto está aí, ó. Você apresentou aí o antídoto para a gente vencer essa ansiedade do dia a dia, dessa correria. Né? E todos podem acessar o Evangelho de Jesus. Já tinha correria, lembra que ele falava? Já é verdade. Gente, vamos agora para o nosso segundo e último. Vamos lá. Vamos para o nosso segundo intervalo e último. Retornaremos para a nossa parte final do programa. Restaurante Tempero da Serra Self-Service. Cardápio variado todos os dias. Massas nas quartas, quintas e sábados feijoada e nas sextas peixe. E ainda salada com produtos do dia. E aquela sobremesa. Deguste em espaço amplo e aconchegante. Ou monte a sua quentinha especial para a viagem. Venha e traga sua família. Rua José do Patrocínio, 322, no Perpétuo. Restaurante Tempero da Serra.
A Sociedade Espírita Amor e Caridade é uma instituição cristã, sem fins lucrativos, que tem como missão contribuir para a formação de uma sociedade mais justa, fraterna e humana, através do estudo do Evangelho de Jesus, à luz da doutrina espírita, com estudos e palestras em dias e horários diversos, aulas de evangelização para crianças, jovens e adultos. Venha nos fazer uma visita e conhecer o nosso trabalho. Mercado Teresópolis. Rede Que Barato no Perpétuo. Aqui tem qualidade e melhor preço. Perfumaria, material de limpeza, frios e açougue completo. Frutas, legumes e hortaliças selecionados, padaria e lanchonete com pães e bolos diversos. Compre na loja ou pelo Disque Entregas. Venha e comprove. Mercado Teresópolis. Assim, queridos amigos, retornando aqui à nossa terceira parte do programa, né? E caminhamos aí daqui a pouco para o nosso término. O nosso companheiro pontuou muito bem, né? Trazendo aí o antídoto que já está aí conosco há mais de 2000 anos, né? Então, Jesus, quando ele citou, e nós citamos aquela passagem, é que Deus sabe das nossas necessidades. Agora, não é só a gente criar uma ansiedade só no bebê, para o bebê, para o comer, para o vestir. É isso que ele nos adverte. Porque ele também, num outro momento, nos diz que nem só do pão vive o homem, mas das coisas espirituais também. Então, é importante a gente, ele citou, não importa o templo religioso de cada um, mas fazer também aquele recolhimento, buscar a natureza e sem ansiedade, sem criar muita expectativa, conforme disse Jesus. O amanhã pertence o amanhã. A cada dia basta o seu mal, a sua aflição. Então, vamos viver um dia de cada vez. E as coisas mudam assim, em um segundo, um milésimo de segundo. Às vezes a gente está passando por certas preocupações, dificuldades, e a gente, de repente, acontecem coisas boas. E, aliás, temos que manter isso, o nosso otimismo. Pensar no bem, não só pensar no bem e procurar agir no bem. E sabendo, como o nosso companheiro colocou muito bem, né? Somos espíritos imortais, vivendo mais uma experiência no corpo físico e que brevemente vamos deixar esse corpo físico. Então, na realidade, tudo passa no mundo material, tudo é impermanente. O espírito é permanente. E esse, sim, que vai seguir a viagem para outras galáxias, outros mundos. Eu costumo dizer, nós somos esses viajores da eternidade. Nós não vamos viver a eternidade, nós já vivemos ela aqui. E eu agora vou passar a palavra novamente ao nosso companheiro, para ele fazer, aí nós estamos aí a 53 minutos do programa, fazer as considerações finais, e depois ele retorna para mim, e eu faço aí a nossa prece de encerramento. É contigo. Na realidade, é um agradecimento, né, pela oportunidade de divulgação da doutrina espírita. Espero, sinceramente, ter dado pinceladas. É claro que o assunto é extenso, não é um assunto simples de ser abordado, é um assunto que merece um aprofundamento mais intenso. E aí é que eu te convido. Vem frequentar a Casa Espírita, vem conhecer melhor essa doutrina, porque ela tem recursos fantásticos, ela tem recursos incríveis que vão nos ajudar a tomar melhores decisões. Não resolve por nós. Jesus não é o Salvador, porque ele morreu na cruz para nos salvar, respeitando todas as outras crenças que assim pregam. Jesus é o Salvador porque ele veio nos ensinar o caminho. É como se fosse um GPS. O GPS, quando a gente bota o destino,
Ele mostra o caminho, mas não anda por nós. Quem tem que andar somos nós. Jesus, ele mostra o caminho. Ele mesmo diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Meu fardo é leve, meu jugo é suave. Então ele fala para não olhar para trás. Não olha para trás. Quem pega da charrua, ou seja, do arado, olha para frente. Não fica preocupado com o que passou. O que passou já passou, serve de experiência. Não importa se foi danoso ou não, é experiência. Olha para frente. Caminha com segurança. Caminha com foco. O dia de hoje é o único dia que nós podemos atuar. O passado já passou, repito, o presente ainda não existe. Então, eu só tenho atuação no dia de hoje. Atua no dia de hoje. Faz o teu melhor. Perfeito não vai sair. Mas a cada dia eu fazendo o meu melhor, a cada dia eu estou fazendo melhor. E é isso que é evoluir, é isso que é crescer, é isso que é ir em direção ao espírito feliz, aos mundos felizes para o qual nós fomos criados. Mais uma vez, muito obrigado pela atenção e devolvo aí a palavra aí para o Juarez. Paz a todos. Assim, meus irmãos, nós é que agradecemos ao nosso companheiro mais uma vez, né, aceitando o nosso convite. E é realmente o que ele colocou, né? É um tema realmente que merece aprofundamento, mas está todas essas situações, esses transtornos que nós muitas vezes adquirimos em relação ao nosso viver mesmo, ao nosso maneira de pensar, de agir, não é nosso no meio em que nós vivemos, mas sabendo o que eu já comentei aqui. Tudo é transitório nesse mundo material. Tudo passa. Então, vamos viver, é o que o nosso amigo falou, né? Confiantes, com fé, mas o presente é importante. O passado, conforme ele colocou, já escrevemos, já está escrito. Agora podemos, a partir de agora, nesse presente, reescrever um futuro mais suave, né? Com menos ansiedades, com menos dúvidas, com menos incerteza. Tudo depende de nós. E o que ele falou aí colocou muito bem. Jesus já nos ofereceu, ele, né, que é o caminho, é o GPS, através do seu evangelho. Mas não basta simplesmente saber o capítulo, o versículo do evangelho de Jesus. Não basta. A mensagem cristã está sendo divulgada já há milênios. O importante agora é termos a coragem de colocá-la em nossa vivência diária. E aí não temeremos nada, não seremos ansiosos, nada disso. Nós viveremos e teremos a certeza de que o Pai, nosso Deus, Criador, tudo faz para sermos felizes. E Ele nos criou para a felicidade, mas depende de nós. Como o companheiro falou, o nosso esforço de buscarmos o nosso burilamento moral. Motivo pelo qual aqui estamos ainda, num planeta de expiações e provas, em transição, em ritmo acelerado. Então, convido aí a todos os nossos irmãos, companheiros, para agradecermos a Deus, em primeiro lugar, a Jesus, esses momentos aqui de estudo e orando a Ele, esse sol espiritual, para abençoar a toda esta humanidade nesse período de transição, naturalmente, de resignação para muitos, de testemunhos para outros tantos, porque é o momento de provarmos, sem dúvida, a nossa resistência ao mal e também provarmos que podemos ser pessoas mais caridosas, mais tolerantes, mais amorosas, mais solidárias. E que busquemos sempre o auxílio desse plano espiritual, de nossos protetores individuais, sempre presente,
para nos ajudar, para nos intuir, para mostrar-nos o caminho, que é esse Jesus já houvera nos apontado, para a construção do homem integral, que é esse homem voltado à busca, à conquista dos valores imperecíveis, das virtudes que, uma vez adquiridas, praticadas, elas sedimentam no espírito e, com certeza, viveremos com mais suavidade e mais feliz. Então, que a paz de Jesus permaneça nos corações de todos os nossos irmãos aqui deste planeta e aqueles que acompanharam o nosso programa no dia de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Uma boa noite a todos. Quanto mais o tempo passa, mais o amor me faz crescer. Esse jeito de viver aqui, aprendendo tanto, tanto assim, foi que fez com que eu chegasse perto de